Então, boa tarde a todos. Muito obrigado ao André Kahn, aos demais organizadores desse evento. Obrigado ao Jair Bolsonaro, ao Jeff Nyquist por estarem presentes com toda essa gentileza. E, sobretudo, parabéns aos organizadores por não terem permitido a entrada de repórteres, porque a imprensa no Brasil se transformou num grupo de organizações criminosas dedicadas especialmente à calúnia e difamação. Mas o mais curioso é que alguns tentam atingir o candidato Bolsonaro através da minha pessoa, porque acharam, sei lá de onde tiraram essa ideia de que eu sou o ideólogo da campanha do Bolsonaro, campanha que eu desconheço por completo, eu não tenho nem ideia qual é o programa político do Bolsonaro, e já declarei que vou votar nele pessoalmente por 2 motivos apenas. Primeiro, é um dos 5 ou 6, se houver tantos políticos honestos no Brasil. Ser ladrão no parlamento brasileiro, no ministério, etc., se tornou uma obrigação moral que o Jair Bolsonaro tem descumprido vergonhosamente. Em segundo lugar, porque ele é a única candidatura nacional. Os outros 2 candidatos até têm uma certa apreciação pessoal por eles, o Ciro Gomes e o João Dória, mas acontece o seguinte: o João Dória repete igualzinho o discurso multicultural do poder globalista. E o Ciro Gomes já mostrou, já confessou, admitiu publicamente estar vinculado ao Partido Comunista Chinês. Então acabou. Tem 3 candidatos, 2 são importados, eu vou votar no nacional. Isso é tudo que eu sei do Bolsonaro, é mais do que suficiente para votar nele e nem admitir que pode votar em qualquer um dos outros 2. Eu vou fazer o resto da conferência em português, porque a maioria aqui é de brasileiro, mas eu vou fazer umas interrupções para que o nosso amigo Alessandro Cota traduza, vamos dizer, em favor do Jeff Nyquist. Você pode traduzir? O que eu vou dizer aqui não é novidade para a maior parte dos meus alunos. Em 1989, eu fiz, na Casa do Estudante do Brasil, uma organização carioca, conferência sob o título O Fim do Ciclo Nacionalista. Nessa conferência, eu enfatizava que o traço predominante e mais constante da cultura brasileira era a busca da identidade nacional. Isso começa no tempo do romantismo, no começo do século XIX, com o que eles chamavam a busca da cor local. Em 1870, o grande romancista brasileiro, o maior deles, Machado de Assis, já assinalava a onipresença desse fenômeno no ensaio que ele publicou sob o título de O Instinto da Nacionalidade. Mais tarde, no ano de 1922, houve a chamada Semana de Arte Moderna, que foi uma revolução modernista no Brasil, mas esse modernismo era marcado exclusivamente pela ênfase nacionalista, pelo abandono das ligações com a literatura portuguesa, pela afirmação do material folclórico etnográfico nacional. Nos anos 30, houve um segundo, mais um surto nacionalista, que foi chamado Modernismo do Nordeste, por José Lins do Rego, Graciliano Ramos e outros. A maior parte dos grandes intelectuais brasileiros, como Joaquim Nabuco, Gilberto Freire, Raimundo Fauro e outros, tiveram, no problema da identidade nacional, o foco de todos os seus estudos, de toda a sua visão do mundo. Até um certo desprezo pela temática não nacional marcou a literatura e o pensamento brasileiro, ao ponto de que romancistas que escreviam histórias que se passavam em outros países eram muito criticados por isso, como aconteceu com o grande romancista José Geraldo Vieira. Só para vocês entenderem a estranheza desse fenômeno, vocês imaginem americanos criticarem Ernest Hemingway porque suas histórias se passavam na Espanha, na França ou em Cuba. Ou os ingleses criticarem Joseph Conrad porque suas histórias se passavam na África, na China ou em qualquer outro lugar. Essa ênfase nacionalista brasileira chegou a ser caricaturada no romance de Lima Barreto, Triste Fim de Policarpo Quaresma. Policarpo Quaresma era um entusiasta da nacionalidade ao ponto de achar que devíamos abandonar a língua portuguesa e falar a língua dos índios, do Tupi-Guarani. Então, toda esta ênfase nacionalista da cultura brasileira se traduz também na política, que é uma constante busca da afirmação nacional e da independência nacional.
E o grande problema do Brasil é que ele desperta para o cenário internacional, ele começa a ter alguma importância no cenário nacional, precisamente na época em que as identidades nacionais estão em refluxo. Já nessa época, nos anos 80, havia regiões inteiras do Brasil que estavam sob ocupação de ONGs internacionais em terras onde o ingresso de brasileiros era proibido. Então estávamos praticamente sob ocupação internacional e não havia, de fato, na sociedade uma reação suficiente contra ele. E este, então, o problema principal para o qual eu desejaria chamar a atenção, especialmente do candidato Bolsonaro, porque no caso de ele ser eleito presidente, o que eu acredito que acontecerá, ele, como candidato nacionalista, como um patriota voltado à defesa dos interesses nacionais, ele enfrentará resistências medonhas do mundo inteiro. Por isso mesmo, o encontro dele com o Jeff Nyquist é uma coisa que deve ser celebrada, porque o Jeff é uma das pessoas que mais conhecem esse esquema globalista e a sua intervenção contra as soberanias nacionais. A existência e o poder crescente do esquema globalista voltado à destruição das soberanias nacionais é um fato que é reconhecido pelos estudiosos das mais diversas orientações filosóficas e ideológicas que você possa imaginar. Vocês viram que no meu debate com o professor Alexandre Dugin, que é um conselheiro do Vladimir Putin, nós dois estávamos de acordo quanto à existência, às dimensões e ao poder desse esquema internacional, mas só divergimos na nossa interpretação dele. O meu livro Jardim das Aflições é, em parte, um estudo sobre a evolução da ideia de império no mundo, e notando que a concepção de império se torna cada vez mais vasta e mais abrangente. Pelas dimensões de hoje, o Império Romano é um território relativamente pequeno, limitado. Não deixa também de ser uma satisfação ver que um autor notoriamente comunista, como Antônio Negri, descreve o fenômeno atual do Império Global em termos bem parecidos com os meus. Em suma, o único lugar onde se nega a existência do esquema global de poder é a mídia brasileira. É evidente que o grau de incultura, de ignorância necessário para isso, transcende as dimensões do próprio globo terrestre. No debate com o professor Dugin, eu tentei explicar que não havia um poder global só, que eu negava a ideia, vamos dizer, dos donos do mundo, mas que havia três esquemas globalistas abrangentes em disputa, que ora se combatiam, ora colaboravam com os outros. O primeiro, o mais antigo, é evidentemente o esquema islâmico, cuja existência remonta a mais de um milênio com o sonho do califado universal. O segundo é o esquema russo-chinês, o esquema comunista, cuja formulação remonta às primeiras décadas do século XX. Esse esquema se caracteriza pela sua imensa flexibilidade estratégica. Por exemplo, no tempo da Primeira Guerra, o movimento comunista era francamente internacionalista, ele já era assumidamente globalista. Depois da Segunda Guerra Mundial, o movimento comunista descobriu que podia tirar proveito dos partidos e movimentos nacionalistas do Terceiro Mundo, jogando-os contra os poderes ocidentais, especialmente nos Estados Unidos. Isso marcou profundamente a história brasileira, porque a esquerda brasileira, especialmente o Partido Comunista, sempre enfatizou mais o que eles chamavam de anti-imperialismo do que a criação do socialismo. Um dos candidatos que nós temos na presente eleição, Ciro Gomes, ainda é o representante deste velho tipo de nacionalismo de esquerda. Mas nós não podemos confiar na sinceridade do nacionalismo incentivado pelo Partido Comunista Chinês. A partir dos anos 60, a esquerda internacional mudou completamente de discurso ideológico. Eles praticamente abandonaram a ideia da revolução proletária e da ditadura do proletariado, criando em seu lugar o discurso da proteção às minorias. Ao mesmo tempo, os grandes poderes econômicos de dimensão global, quer dizer, as megafortunas, megabilionários, descobriram que este discurso em favor das minorias era um poderoso instrumento para a destruição e dissolução das soberanias nacionais. E isso criou precisamente a situação
presente, nós agora temos as grandes fortunas do mundo inteiro fomentando o movimento de esquerda. E isso, evidentemente, cria uma situação muito ambígua que nós podemos definir, e nos Estados Unidos isso ficou bastante claro, onde você tem uma esquerda elitista, uma direita populista. E, aparentemente, essa será a situação que repetirá no Brasil com a candidatura Bolsonaro contra os outros dois candidatos. No entanto, seria um grande erro compreender a estratégia globalista em termos puramente ideológicos. As fontes do discurso globalista, multiculturalista, etc., já são múltiplas e de diferentes origens ideológicas. Ou seja, a antiga ideia de bloco ideológico de esquerda já está dissolvida. Essa mudança ideológica veio paralelamente a uma mudança estrutural do movimento comunista mundial. Já nos anos 70, um relatório muitíssimo bem feito da Rand Corporation assinalava a substituição da antiga estrutura hierárquica do movimento comunista, da antiga linha de comando, por uma organização mais flexível no que eles chamavam de redes. Já não se tratava, portanto, de assegurar a unidade ideológica e disciplinar do movimento comunista, mas, ao contrário, de aproveitar numa estratégia unificada uma variedade de discursos ideológicos e de movimentos até conflitantes entre si. Isso equivalia a uma exploração estratégica sistemática do caos ideológico. Para vocês fazerem uma ideia, o discurso globalista e multiculturalista ele tem fontes tão diferentes quanto as obras do próprio Karl Marx, as obras de Heidegger e, sobretudo, as obras de René Guénon, que foram talvez a mais corrosiva crítica da civilização ocidental que alguém já produziu, embora René Guénon fosse, obviamente, um homem conservador da direita. Nós vemos que nos movimentos direitistas ou liberais ou conservadores ainda existe muita ignorância a respeito, que insistem em combater esse movimento com a mesma linguagem, a mesma retórica do velho anticomunismo. Uma característica que é bastante disseminada do discurso globalista e multicultural é a exploração sistemática de qualquer tipo de insatisfação psicológica ou emocional que exista, não apenas a antiga insatisfação econômica dos povos. Destacam-se, evidentemente, as insatisfações de tipo sexual, que praticamente acompanham a humanidade desde a origem dos tempos. E é evidente que esse tipo de insatisfação que se torna mais autoconsciente e mais pronunciado nas classes mais altas do que nas mais baixas. Se você estudar a história dos séculos anteriores, você verá que a vida sexual da humanidade sempre foi muito pobre. Se o indivíduo conseguisse encontrar, por exemplo, nos Estados Unidos, havia, durante a época da ocupação do território, havia muito mais homens do que mulheres. Portanto, a possibilidade da insatisfação era enorme. Mas, à medida que a sociedade progride e que o capitalismo cria uma riqueza sobrante, num ensaio publicado nos anos 50, o filósofo espanhol Julián Marías, que na época morava nos Estados Unidos, ele observava que aí as insatisfações de tipo emocional e psicológico começavam a se destacar justamente porque os problemas econômicos fundamentais estavam resolvidos. E como essas insatisfações elas crescem sobretudo nas classes mais altas e nas classes mais letradas, então é evidente que na medida em que a esquerda internacional assume esta causa como sua, ela se torna, vamos dizer, a representante das classes superiores. Isso quer dizer que houve uma inversão da composição sociológica da esquerda e da direita. Nós sabemos, por outro lado, que as insatisfações de tipo sexual são ilimitadas. Então, logo você começa a prestar atenção nelas, isto é, se você está liberado da carga econômica, da carga do trabalho pesado, e você começa a prestar atenção nas suas insatisfações sexuais, elas não têm mais fim. De modo que as reivindicações, exigências e queixas nessa área, elas vão se alargando e crescendo à medida que o tempo passa. Isso tem um aspecto cômico na sigla dos movimentos que defendem esses interesses.
LGBT, XPT, U, A, acronyms like LGBTS, YS, and so on. and so on. Não tem limite. That has no limits. Porque começaram com as reivindicações de certos direitos dos homossexuais, direito a um tratamento digno na sociedade, que é a coisa mais óbvia do mundo, e que ninguém nega. Daí incorporaram também os transexuais. E quando entra os transexuais, se cria o seguinte problema: todas as pessoas serão obrigadas a aceitar como mulheres os homens que se apresentem vestidos como tais. Então entramos na famosa plaga e famosa piada do Groucho Marx. Afinal, você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos? Então você está vendo um homem, às vezes um homem vigoroso do tamanho do Schwarzenegger, mas como ele tem um sutiã, você é obrigado a chamá-lo de senhora. Então, para evitar um desconforto para uma minoria ínfima, você cria um desconforto cognitivo intolerável para a maioria. Houve uma época em que fenômenos semelhantes se observavam nas reivindicações de tipo racial. Por exemplo, dizia-se que a associação da cor negra àquilo que é sinistro, perigoso, etc., fosse uma manifestação racista. Isso, não obstante, eu tenho demonstrado que o simbolismo da cor negra era exatamente a mesma nas culturas africanas, especialmente em Yoruba. E você vê que nos Estados Unidos, por exemplo, certas palavras, a palavra nigger se tornou ofensiva, mas depois a palavra black também se tornou ofensiva, e assim vai crescendo. A promessa dos esquemas multiculturalistas e globalistas de proteger as minorias contra qualquer tipo de desconforto psicológico, por mais evanescente que seja, ela certamente cria um desconforto psicológico para a maioria. E a adoção desse discurso leva, naturalmente, vamos dizer, à adoção de incongruências mentais que raiam a psicopatia pura e simples, que levam a um sintoma psicopatológico. Por exemplo, hoje os grupos gaysistas, transexualistas, etc., são aliados dos imigrantes, especialmente imigrantes islâmicos, na luta contra o Ocidente. E isso implica que dois fatos têm que ser soterrados e tornados invisíveis. Primeiro, que as doutrinas racistas antinegros foram uma invenção islâmica já do século XI. Ao passo que no Ocidente nós não vemos surgir nenhuma doutrina explicitamente racista antes do século XVIII. Isso é assinalado pelo Eric Wegener na sua obra História da Ideia de Raça. Porque o racismo ocidental ele já aparece com pretensões científicas e, portanto, era impossível que ele aparecesse antes de haver um conceito pretensamente científico de raça. E o segundo fato que tem que ser escondido e soterrado é que, em todo o mundo islâmico, o homossexualismo é considerado não apenas um pecado, mas um crime hediondo e é punido com a morte. Do mesmo modo, um violentíssimo preconceito anti-homossexual vigorou em todo o mundo comunista durante boa parte do século XX. Nós chegamos a observar esse fenômeno pessoalmente na Romênia, onde, apesar da queda do comunismo, ainda estava em vigor uma lei que tornava o homossexualismo crime. Motivo pelo qual só conhecemos 2 homossexuais da Romênia e os 2 eram brasileiros. Então, isso é para vocês terem uma ideia, vamos dizer, da confusão proposital da ideologia multicultural. Isso cria uma atmosfera totalmente diferente da do antigo comunismo doutrinário. Um dos elementos que se tornaram importantes dentro dessa ideologia foi a defesa da pedofilia, que surge quase ao mesmo tempo da gritaria universal contra os padres pedófilos. Estatisticamente, o clero católico é uma das comunidades onde existe menos pedófilos no mundo. Mas a defesa da pedofilia aparece já abertamente na década de 70. Em 1977, havia 3 pedófilos presos na França e praticamente toda a intelectualidade esquerdista se mobilizou em defesa deles. Louis Aragon, que era o poeta oficial do Partido Comunista, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir e outros do Philippe Soler, toda a intelectualidade esquerdista correu para defender o criminoso. Na mesma época, o mais famoso líder da rebelião estudantil de 1968, Daniel Cohn-Bendit, publicou um artigo no qual ele descrevia poeticamente
as delícias de você ser desnudado por uma garotinha de 5 anos. Nos Estados Unidos, o famoso relatório Kinsey praticamente criou os novos padrões de conduta sexual adotados desde os anos 50, 60. In the United States, the famous Kinsey report created new standard sexual behavior conduct since the 1950s and 60s. E Alfred Kinsey não apenas era pessoalmente um pedófilo praticante, mas nas suas pesquisas, entre aspas, ele pagava criminosos pedófilos para que tivessem sexo com crianças menores de idade e descrevessem as suas experiências. E não podemos esquecer que todas as pesquisas, entre aspas, de Alfred Kinsey foram financiadas pela Fundação Rockefeller, que é um dos pilares do globalismo hoje em dia. Também não podemos esquecer que a comunidade na qual se observou o maior número de casos de pedofilia no mundo foram os assistentes sociais da ONU, que atuavam na África. Então, esse complexo, vamos dizer, de reivindicações emocionais, que por definição não tem fim, é um dos elementos fundamentais do caos gerado propositadamente e estrategicamente pela chamada Nova Ordem Mundial. É claro que a adesão a esse tipo de discurso ideológico, ele necessariamente baixa o nível de inteligência dos seus adeptos, porque eles se acostumam, vamos dizer, com a incongruência não só entre afirmações distintas, mas com o total descompacto entre o seu discurso e a sua experiência real. Esse tipo de militância formal ou informal que adere a essas coisas se observa sobretudo da classe média alta para cima e sobretudo entre pessoas que têm algum tipo de formação universitária, mas que não chegam a ser intelectuais, são semi-intelectuais. A classe jornalística é um exemplo. Isso quer dizer que nos últimos 20 anos o jornalismo se tornou quase inteiramente ficcional, tornando-se quase impossível discernir nele o que é uma desinformação planejada e o que é uma simples expressão de ignorância e confusão mental da classe jornalística, o que é verdadeira desinformação planejada. Esta é a situação com que o candidato Jair Bolsonaro vai se defrontar, não somente durante a sua campanha, como já está se defrontando, quer dizer, um monte de mitos e lendas urbanas que circulam, uma coisa impressionante, mas sobretudo se ele for eleito. Situação similar, evidentemente, é encontrada pelo próprio presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Mas no Brasil nós temos um fato por acaso. Mais de 40 anos atrás, a adoção do método de alfabetização socioconstrutivista gerou uma geração sem fim de analfabetos funcionais. As últimas pesquisas revelam que dos formandos das universidades, pessoas que estão no último ano, estão se formar, 50% são analfabetos funcionais. Então você pode imaginar o que é um analfabeto funcional recheado de insatisfações eróticas, emocionais, etc., se escrevendo sobre a candidatura Bolsonaro. Professor. Tudo é absolutamente imaginário. Mas esse problema não afeta só a população universitária. Há vários anos, os estudantes brasileiros do segundo ciclo do ginásio tiram os últimos lugares nos testes internacionais, abaixo de alunos da Zâmbia, do Paraguai, da Serra Leoa, de todo lugar. Eles tinham sempre os últimos lugares. E para vocês verem como o analfabetismo funcional não afeta somente os estudantes, mas também os seus professores, os seus dirigentes espirituais, num desses anos em que os estudantes brasileiros tiraram o último lugar nos testes chamados PISA, o ministro da Educação pronunciou a seguinte frase: poderia ter sido pior. Ou seja, para os alunos brasileiros teria que criar um lugar especial abaixo. Uma pesquisa recente demonstrou que, abrangendo 40 países, demonstrou que em todos eles o QI médio da população tinha subido ao menos um pouco. No Brasil tinha descido mais de 20 graus. É claro que a adesão a discursos tão incongruentes, tão absurdos, só é possível mediante uma autopersuasão histérica. O médico polonês, psiquiatra polonês Anton Lobachevsky, no livro Poneurologia, que é considerado um dos livros mais importantes do século, ele demonstrou que quando uma elite de psicopatas, isto é, pessoas sem senso moral nenhum, chega ao poder, eles espalham em volta não a psicopatia, mas a histeria. Você imagina então que pode ser o destino de um país regido por psicopatas,
tá certo? Com a ajuda de multidões de colaboradores histéricos. O que define o histérico, ele não acredita no que ele vê, mas no que ele mesmo diz. Foi assim, por exemplo, que eu pude me transformar em ideólogo de uma candidatura cujo programa eu desconheço. Então esse é mais ou menos o panorama psicológico que Bolsonaro vai encontrar na presidência. E eu afirmo que eu vou votar nele porque eu não gosto dele o suficiente. E se eu gostasse, eu diria para ele ficar em casa e não se candidatar. O que eu não vou fazer. Então, era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado a todos. Obrigado, professor. Vou passar agora a palavra para o Jeff Nichols, que vai fazer a sua apresentação.